Na corda bamba, abordamos a sobrevivência na arrebentação a partir do estudo de situações que a pessoa consegue administrar por conta própria, com os recursos que já possui, mas que tende a ainda não conseguir empregar em seu pleno potencial. A pessoa de que estamos falando é, a princípio, uma pessoa que iremos classificar como normal ou comum, no sentido de que não precisa saber nadar e nem estar com o condicionamento físico em dia para iniciar-se nas aulas. Como vimos no capítulo anterior, para esse perfil de aluno, as chances de sucesso do RSS seriam muito baixas caso nossa estratégia de sobrevivência se apoiasse fundamentalmente em um conjunto de condutas motoras rebuscadas e complexas. Nem todos conseguiriam alcançar o estágio final da sua aprendizagem. Vídeo nota de rodapé número 3, na página 17. Isso da edição especial comemorativa dos alunos. Ao invés disso, fomentamos a autonomia dos alunos pela via do autoconhecimento e da sensibilidade ambiental. Nosso foco é emocional e sensorial. Os recursos técnicos que empregamos prezam pela simplicidade motora e nunca são apresentados formalmente logo de cara. Importa-nos é trabalhar a sensação de bem-estar dos alunos, em contextos que estejam fora da sua zona de conforto, mas ainda dentro da sua capacidade de gerenciá-los, de forma a estimular que eles percebam a relação entre seu estado emocional e a facilidade de se relacionarem com a água. Uma grande parcela de ganho pode ser conquistada apenas dessa forma, sem que precisemos entrar no mérito técnico-motor. Esse é o começo do terceiro capítulo, galera, e sobre isso, coincidentemente ou não, a gente está vivendo um momento no projeto em que eu acabei criando, a gente criou 3 grupos de perguntas e respostas para os alunos que tiverem interesse em se aprofundarem ou tirarem dúvidas, né, sobre body surf ou surf de peito, sobre o surf propriamente dito, né, de prancha, e sobre natação, sendo que o grupo da natação eu considero praticamente obrigatório para muitos alunos, especialmente aqueles que têm dificuldade de ir no fundo pegar areia, por exemplo, lá no fundo, né, do mar. Então eu vou fazer a leitura agora do artigo que sacramenta essa questão da criação desses três grupos e que tem tudo a ver com essa questão de não colocar o motor na frente do emocional. A vida antes de tudo. Então tem um link que eu vou deixar na descrição do vídeo também, que é o link que eu cito no primeiro parágrafo desse artigo. A vida antes de tudo, 29 de março de 2023. Entrevista antiga, que eu achava ter ficado apenas nos making-offs do programa. 2 pontos, e aí o link. Dá uma olhada no link na descrição do artigo. Interessante registro de como o foco de um trabalho se transforma com o tempo, o que não significa negarmos a importância daquilo que pregávamos antes. Obrigado, Stener, por, há tanto tempo, insistir comigo nessa questão do body surf. Graças a você surgiu a ideia de oferecer um espaço para responder perguntas da comunidade sobre os esportes de arrebentação que já fizeram e que ainda fazem de vez em quando parte da minha vida. 2 pontos. Body surf, ou surf de peito, natação e o próprio surf de prancha. Tem cada um a seu modo a sua parcela de contribuição para a pessoa que se aventura na arrebentação. Só não podemos inverter a ordem dos fatores colocando o carro na frente dos bois, ok, galera? Isso nunca, hein? Pelo amor de Deus. Nosso estudo de sobrevivência é a base,
é base para qualquer coisa que se pretenda na arrebentação. Não dê grande importância aos seus possíveis desdobramentos enquanto você não tiver desenvolvido minimamente a consciência do seu grau de vulnerabilidade no ambiente, porque nada mais importa do que a nossa vida. Aloha, galera! Então, fique com vontade de voltar à leitura do texto do capítulo 3 do nosso livro Não Pare de Respirar. Então, vou ler a última frase para continuar. Uma grande parcela de ganho pode ser conquistada apenas dessa forma, sem que precisemos entrar no mérito técnico-motor. Então, a participação nesses 3 grupos que eu estou falando já é entrar no mérito técnico-motor. Então, a gente tem que ter cuidado para não chegar na aula com a cabeça poluída, no bom sentido, cheia, povoada de pensamentos, de dúvidas, de questionamentos sobre os esportes. Porque a aula não é hora para pensar, é hora para sentir, para esvaziar a mente, silenciar as vozes internas e se observar. Observar como o ambiente nos estimula. Tá bom? Então, continuando. Dentro dessa linha de simplicidade visando o emocional, a estratégia de mover-se de forma passiva na água visa colocar os alunos na condição ideal para que percebam os movimentos que lhes são externos e também como se sentem enquanto realizam os exercícios. Tomadas as medidas necessárias para equalizar o grau de dificuldade condizente, garantimos as condições para que comecem a sentir e dar-se conta da sua vulnerabilidade perante o ambiente. Fazer o aluno sentir isso é fazê-lo entender a importância de submeter-se a este trabalho, pois que, do contrário, falhas em sua autonomia passariam despercebidas e sua sobrevivência permaneceria atrelada a um indesejado fator de sorte. Consideramos 2 gargalos imediatos para a sobrevivência na arrebentação. Precisamos aprender a manter as vias aéreas fora d'água, mesmo quando numa parte funda, situação que muitas pessoas não são capazes de realizar, embora frequentem a praia e se sintam seguras no banco de areia. Olha que absurdo. E a lidar com a linha da arrebentação propriamente dita. Então vou repetir. 2 gargalos imediatos para a sobrevivência na arrebentação. Aprender a manter as vias aéreas fora d'água, mesmo na parte funda, e lidar com a linha da arrebentação, propriamente dita. Objetivo que clama por estratégias que nos permitam manter a calma e nos defender do impacto das ondas que porventura arrebentem sobre nós. A pessoa mais indefesa na arrebentação é aquela que afunda quando perde o pé. Não saber flutuar constitui o nível mais vulnerável possível que o ser humano é capaz de apresentar na arrebentação. Em seguida, num nível ainda de altíssima vulnerabilidade, porém no caso de pessoas que já conseguem flutuar, vem o caso da pessoa que só percebe o perigo quando tenta nadar de volta para a areia e se sente agarrada. Por não termos nunca o controle do ambiente, é bastante admissível a hipótese de que, quanto mais o vivenciarmos, mais situações inesperadas deverão acontecer conosco. Isso acrescenta um fator a mais de insegurança, que em algum momento pode gerar medo. Essa realidade vai bem com a nossa abordagem contemplativa, pois com a auto-observação ligada, aumentamos nossas chances de perceber o medo chegando, o que nos ajuda a desmistificar ou ao menos a pensar e entender melhor o mecanismo por trás daquilo que está de fato acontecendo. Só um minutinho para eu melhorar aqui a iluminação do vídeo. Entrar na água e entregar-se à corrente dessa forma pacífica, no sentido de aceitarmos e procurarmos nos moldar aos elementos, faz com que possamos focar nossa atenção na observação do entorno e de nós mesmos. Quanto maior a insegurança do aluno, maior a sua dificuldade para relaxar. O pulso acelera, a respiração fica rasa, o corpo pesa,
e qualquer segundo a mais torna-se muito cansativo. A mente hesita e entramos em parafuso. O psicológico se desestabiliza e desistimos de continuar enfrentando aquela pressão da incerteza. Algumas medidas podem ser adotadas visando quebrar essa sequência. E aí entram em cena a importância de duas características que marcam a dinâmica das aulas: o trabalho em equipe, cuja semente começa a ser plantada já na disposição espacial que os alunos adotam desde o início da aula, e o clima de concentração e seriedade constante, que indiretamente inclina os alunos a um iminente espírito de combatividade, difícil de ser fomentado caso a aula acontecesse em clima de oba-oba. Sentir uma correnteza e não reagir é antinatural. Ao invés disso, a resposta que aprendemos no RSS é a de relaxar e deixar-se levar. Por quê? Continua no próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigado aí pela atenção. Saudações ao surfista de alma. Aloha.